Módulo 2, Aula 3, Normas Técnicas Brasileiras. Normas são regras estabelecidas com a finalidade de organizar e facilitar a nossa vida em sociedade. Existem uma série de normas sociais, civis, acadêmicas e normas técnicas. Entre as vantagens da normatização técnica, nós podemos citar a eliminação de desperdícios, aumentando a produtividade da empresa, uma maior segurança para o trabalhador, evitando riscos e prejuízos, uma maior qualidade do produto, proporcionando mais satisfação ao consumidor. No Brasil, as normas técnicas são elaboradas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a partir de consenso entre produtores, consumidores e entidades governamentais, recebendo a denominação de Norma Brasileira, NB. Quando elas são registradas no INMetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, as normas técnicas passam a ser denominadas NBR, Norma Brasileira Registrada. No setor elétricos, as NBRs constituem uma referência técnica fundamental para as instalações e serviços elétricos, desde seu planejamento até a sua execução, sua conservação e sua utilização. Existe uma informação importante. As normas NBRs, elas não têm força de lei. Porém, no setor elétrico, pela Resolução 456, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tornou as NBRs com força de lei. Então, no nosso dia a dia, as informações que estão nas NBRs devem ser seguidas porque elas têm força de lei. Vamos agora conhecer algumas normas que são aplicadas dentro do setor elétrico. A primeira, NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Provavelmente muitos escutaram falar dela. NBR 14039, instalações elétricas de média tensão, de 1000 a 36.2 kV. NBR 5419, proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. Uma pequena pausa. Essas três normas são muito utilizadas no nosso dia a dia em indústrias e empresas. Vão ter realidades que não vão usar 14039, vão ter realidades que não vão usar a 5419, mas praticamente nenhuma empresa vai deixar de usar 5410. Quem já viu, quem conhece essas normas, legal. Só que uma coisinha, procura revisar como que está o seu conhecimento, porque essas normas elas sofrem revisões periódicas. A 5419, por exemplo, foi revisada em 2015 e está de novo num processo de avaliação. Então vale a pena e é necessário que quem conhece se mantenha atualizado. Quem não conhece, já perdeu o trem, tem que correr atrás, vai atrás das informações sobre essas normas. Muitas vezes a gente usa pequenos folhetos, pequenos catálogos com informações para dimensionamento de alguns circuitos, de algumas proteções, que podem não estar de acordo com as nossas normas principais, com as nossas principais NBRs. Mas existem muitas, mas muitas outras. Por exemplo, a NBR 5418, ela trata de instalações elétricas em atmosferas explosivas. Vão ter vários tipos de empresa, para onde nós vamos circular, que existem em atmosferas e ambientes explosivos. Então, nós precisamos ficar atentos e conhecer requisitos da nossa parte de instalações elétricas nesses ambientes. NBR 13570, instalações elétricas em locais de afluência de público, requisitos gerais, seja um teatro, um cinema, um shopping, uma escola, um hospital. Requisitos estão estabelecidos nessas normas. Na NBR 6151,
classificação de equipamentos elétricos e eletrônicos, quanto à proteção contra choques elétricos. Choque elétrico. Quem trabalha com eletricidade conhece muito bem essas duas palavrinhas. Choque elétrico é um dos grandes riscos que a gente tem ali trabalhando com eletricidade. Vamos conhecer como que os equipamentos são classificados em relação a sua proteção em relação a choque elétrico. Faz parte de uma oportunidade para a gente conhecer e dividir com nossos conhecidos companheiros de trabalho. E outra norma é a NBR 13534, instalações elétricas em ambientes assistenciais de saúde, requisitos para segurança. Quando a gente fala, por exemplo, num hospital, nós temos que ficar atento que nós não podemos tratar um hospital da mesma forma, por exemplo, que a gente trata, um shopping, uma mercearia, uma marcenaria, uma indústria química. Ele tem seus requisitos específicos. Então, essa norma 13534 traz esses requisitos. Por quê? Você está tratando diretamente de vida humana e, muitas vezes, vida humana de pessoas que não estão capacitadas a cuidar de si. Mas vamos entender algumas definições antes da gente continuar? Termos de baixa tensão, média tensão, alta tensão. O que é isso? A gente escuta muitas vezes falar isso. Vamos conhecer, ou então quem não conhece, quem já conhece, vamos relembrar essas definições? Para isso a gente vai recorrer à NR10. Ela apresenta algumas definições que vão nos ajudar a entender esses termos. Vamos começar pela alta tensão, AT. NR10 estabelece que em corrente alternada é qualquer tensão superior a 1000 volts. E em corrente contínua é qualquer tensão superior a 1500 volts. Essas tensões faladas entre fases ou mesmo entre fase e terra. Corrente alternada, corrente contínua, tensão, são termos que nós vimos lá no módulo 1, na introdução à eletricidade. Quem já conhece, legal. Quem tem dúvida, volta lá e revisa esses termos, porque nós vamos falar bastante deles daqui para frente, tá? Mais alguns pontos. Baixa tensão, BT. A norma NR10 diz que em corrente alternada é qualquer tensão superior a 50 volts e igual ou inferior a 1000 volts. E em corrente contínua, tensão superior a 120 volts e igual ou inferior a 1500 volts. De novo, entre fase ou entre fase e terra. Viram que os valores são diferentes em corrente alternada, corrente contínua. Por quê? Porque a forma como a eletricidade se comporta em corrente alternada ou em corrente contínua é diferente. Por isso que existem limites diferentes. Tá bom, falamos de alta tensão, falamos de baixa tensão. Agora nós vamos falar de extra baixa tensão, EBT. Eletrônico escuta muito falar disso daí. Eletricista instalador poucas vezes escuta falar. Mecânico, então, raramente escuta falar. EBT, como o próprio nome diz, é extra baixo, ou seja, em corrente alternada é qualquer tensão não superior a 50 volts. E em corrente contínua é qualquer tensão não superior a 120 volts. De novo, tensões entre fase ou tensão entre fase e terra. Uma extra baixa tensão originada a partir de uma fonte de segurança é chamada de tensão de segurança. Tá bom, para que nós usamos essa informação? É que mais para frente, quando a gente estiver falando sobre a NR10, sobre medidas de controle, medidas de prevenção, de proteção, nós vamos usar esse termo, tensão de segurança. E aí nós vamos estar lembrando que são esses valores, 50 volts não superior a 50 volts em corrente alternada e não superior a 120 volts em corrente contínua. Muito bem, falamos de vários termos. Espera aí, nós não falamos de um termo, média tensão. Vamos dar uma revisada rápida? Se a gente vê o conceito da NR10, até 50 volts em corrente alternada,
extra baixa tensão. De 50 até 1000 é baixa tensão. E acima de 1000 é alta. O que é a média tensão? A NR10 ela não define o termo média tensão. O termo média tensão ele é definido em algumas outras normas, por exemplo, a 14039, que nós vimos agora há pouco, que é uma tensão em corrente alternada superior a 1000 volts e igual ou inferior a 36.200 volts. Concessionária usa muito esse termo, tá? A nossa NR10, de novo, não define o que a gente chama de média tensão. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é média tensão na NR10? Não existe. Ou você fala de baixa, ou você fala de alta tensão. Então, se é tudo superior a 1000 volts, nessa definição de média tensão, para a NR10 é alta tensão. NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. A gente falou agora há pouco, vai ter muita gente que não vai trabalhar em alta e pouco vai usar o termo extra baixa. Mas o termo baixa tensão vai usar muito, porque a NBR 5410 estabelece as condições que as instalações elétricas de baixa tensão devem satisfazer a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação de bens. Onde se aplica a NBR 5410? Em instalações elétricas de edificações residenciais, pública, industrial, comercial, serviços, agropecuário, hortigranjeiro, etc. Ela se aplica também em instalações novas e em reformas de instalações existentes. Quer dizer que a NBR 5410 não se aplica a instalações antigas. Ela vai se aplicar com a realidade de quando ela foi erguida. Então, se nós tivermos uma instalação de 1990, nós temos que recorrer à norma NBR 5410 daquela época, ou NR 54, para poder entender o que está acontecendo. A NBR 5410 se aplica em áreas descobertas das propriedades externas das edificações. Ela se aplica a reboques de equipamento, trailer, local de acampamento, campings, marinas, instalações análogas, canteiros de obra, feiras, exposições e outras instalações temporárias. Pergunta: quem trabalha com construção civil já vive em canteiro de obra? Vocês prestam atenção nos requisitos da NBR 5410? Vocês conhecem os requisitos de lá? Vamos prestar atenção, gente, porque NBR 5410, além de obrigatória, ela traz as informações que vão garantir a segurança das pessoas. A NBR 5410, então, se aplica aos circuitos elétricos alimentados em tensão nominal igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a tensão de 1500 volts em corrente contínua. A única diferença que nós temos em relação à nossa NR10 é essa informação aqui, frequências inferiores a 400 Hz, tá? Por que isso? Porque frequências superiores a 400 Hz são frequências muito específicas, que têm comportamentos já bastante diferentes dessas frequências normais aí que a gente está trabalhando até 400 Hz. Então ela tem legislação específica, ela tem procedimentos específicos. Tá bom, o que mais que ela se aplica? Ela se aplica aos circuitos elétricos que não aos internos de equipamento, funcionando sob uma tensão superior a 1000 volts, mas que são alimentados por uma tensão igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada. E a gente pode pegar, por exemplo, circuitos de lâmpadas de descargas e precipitadores eletrostáticos. Ele se aplica a toda a fiação e toda a linha elétrica que não sejam cobertas pelas normas relativas aos equipamentos e utilizações. Ela se aplica às linhas elétricas fixas de sinais,
com exceção aos circuitos internos dos equipamentos. Muitos itens, muitos locais onde ela se aplica. Tá bom. Da mesma forma que tem uma lista de locais onde ela se aplica, tem uma lista grande de locais onde ela não se aplica. E aí a gente vai falar, por exemplo, de tração elétrica, vamos falar instalações elétricas de veículos automotores, equipamentos para supressão de perturbações radioelétricas, instalações elétricas de embarcações ou de aeronaves, instalações de cercas eletrificadas e, o que é mais interessante, instalações de iluminação pública e redes públicas de distribuição de energia. Essas duas são regidas por normas específicas estabelecidas pelas concessionárias locais. Atenção para isso, tá? A NBR 5410 estabelece definição dos componentes das instalações, estabelece princípios fundamentais e determinação de suas características, seleção de proteção para garantir a segurança das pessoas, dos animais e das instalações, seleção e instalação de componentes, verificação final de uma instalação recém-feita, manutenção. Então, quando trabalhamos com instalações elétricas em qualquer uma dessas áreas, temos que seguir a NBR 5410. Quando foi a última vez que você abriu a NBR 5410? Faz tempo que você atualizou seus conhecimentos? Vamos tentar aproveitar e revisar essas informações. NBR 14039, instalações elétricas de média tensão. Ela estabelece um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, ou seja, entre 1 kV e 36.2 kV, a frequência industrial. Olha, de novo apareceu a informação frequência, de modo a garantir a segurança e continuidade dos serviços. Tá bom, onde que ela se aplica? Se aplica a partir das instalações alimentadas pelo concessionário, ao que corresponde ao ponto de entrega definido através de legislação vigente emanada pela ANEEL. Então, quando você está numa planta industrial, você tem um ponto de entrega, um local onde a concessionária de distribuição entrega para você energia. Via de regra, esse ponto de entrega é o poste ou entrada de energia lá na frente. Então, a partir desse ponto, se você tiver uma instalação entre 1 e 36.2 kV, você tem que seguir o que está definido na NBR 14039, exceto para a medição da concessionária. Ela se aplica às instaladoras alimentadas por fonte própria de energia em média tensão. O que quer dizer isso? Acontece o seguinte: muitas empresas possuem a rede de alimentação que vem da distribuidora. Mas, como todo mundo está buscando, primeiro, fontes de economia e, segundo, alternativas que ajudem o meio ambiente, muitas empresas possuem hoje fontes de geração interna e que, em alguns casos, elevam essa tensão para uma tensão entre 1 e 36.2 kV. Então, para esse tipo de aplicação, essa norma é vigente, é válida, e quem trabalha nessa área tem que conhecer essa norma. Vocês viram que nós falamos muito rápido sobre a 5410 e a 1439, porque o objetivo desse treinamento não é se aprofundar nessas normas, mas eletricistas que trabalham com esse tipo de instalações precisam conhecer essas normas, saber quando elas foram alteradas, as alterações que ocorreram e praticar as suas informações e recomendações no seu dia a dia. Com isso, nós terminamos a nossa aula número 3 do módulo número 2. Boa sorte nos exercícios.